falo ainda hoje um pouco sobre a sociedade do cansaço, sobre a sociedade que produz dores, sobre a sociedade que produz sofrimento e uma sociedade que produz um cansaço extremo sobre a vida humana. E há uma lógica tão demoníaca, há uma mente tão demonizada na sociedade do cansaço, porque a sociedade do cansaço, aquela que produz vários tipos de cansaço, que produz sobre todos nós dores, angústias, é uma sociedade que ao mesmo tempo que produz os cansados, não aceita pessoas cansadas em seu ciclo, não aceita pessoas cansadas e desgastadas em seu meio. Então, a sociedade do cansaço tem uma lógica tão demonizada que ela produz cansaço, mas não aceita pessoas cansadas. Ela produz dores, mas não acolhe pessoas que estão cheias de dores. Ela produz opressão, mas não aceita pessoas oprimidas. É uma lógica demoníaca, demonizada, porque ela adoece, mas não aceita os doentes, ela cansa, mas não aceita os cansados, ela fere, mas não aceita os feridos, ou seja, ela produz esse leque de doenças, esse leque de ferimentos e de feridas nas pessoas e na sociedade, mas ao mesmo tempo ela não acolhe e não permite que esses adoecidos por ela mesma sejam aceitas. Então, além das dores, das angústias e do cansaço, ela ainda produz, então, uma quebra no ciclo social, ela ainda produz a sensação em nós de que não somos mais úteis, de que nós somos úteis, então, até enquanto não nos cansamos, que somos úteis, então, até enquanto não adoecemos, que somos úteis, então, até enquanto não estamos feridos, magoados ou então extremamente derrotados pelo cansaço, porque no momento que o cansaço e as dores atingirem os nossos corações, nós não somos mais úteis nessa sociedade, nós nos tornamos agora descartáveis. É a sociedade do cansaço que produz baseado naquilo que se pode descartar. Então, eu e você, diante de uma sociedade do cansaço, somos apenas números, somos apenas mais um dentre tantos outros que estão cansados. E no momento que nos deparamos com a maior fragilidade da nossa vida, no momento então que nos encontramos com o mundo das dores, das angústias e do cansaço, não somos acolhidos, não somos acolhidas mediante esse cansaço e as dores que sobre nós foram despejadas. Então eu e você, nesta lógica da sociedade do cansaço, nesta lógica demonizada, somos descartáveis. Somos apenas números, somos apenas parte de uma estatística, parte de um cenário geral de produção para enriquecimento de alguns. E no momento que você não mais é útil a essa lógica do enriquecimento, a esta lógica da sociedade do cansaço, você então se tornou um produto descartável. Você, além de não ser ninguém na sociedade do cansaço, agora você é um ninguém descartado e jogado fora como um produto inútil, como um refúgio da sociedade do cansaço. Essa é a sociedade que produz sobre nós as piores doenças, que produz sobre nós essa carga depressiva, angustiante. E eu fico pensando em como a igreja reage, então, a uma sociedade do cansaço. Como a igreja, então, reage
e discorre teologicamente sobre esta sociedade do cansaço, como ela se opõe, né, ou ela é conivente a essa sociedade do cansaço. E é por isso que nós vemos hoje, no ambiente teológico, discursos e mais discursos de como não se tornar, então, um produto descartado na sociedade do cansaço. Então eu tenho uma péssima notícia primeiro para você. E a péssima notícia que eu trago nesse primeiro momento da reflexão é que não há como o evangelho ser conivente ou compactuar com uma sociedade do cansaço. O evangelho não tem uma mensagem que lhe torne alguém produtivo na sociedade do cansaço. O evangelho tem uma mensagem de denúncia e uma mensagem de acolhimento à sociedade do cansaço, no aspecto de acolher aqueles que sofrem, aqueles que estão adoecidos, aqueles que estão feridos, e uma mensagem de denúncia, de dizer que a sociedade do cansaço não pode continuar sendo uma sociedade que fere, que adoece, que mata, mas que ela precisa mudar e que ela precisa ser transformada e compreender o ser humano em sua complexidade e compreender o ser humano como humano, compreender eu e você como gente, compreender eu e você como pessoas que sofrem, que adoecem e que cansam, que a sociedade do cansaço não pode mais continuar reinando ao ponto de que quando eu e você estamos acometidos pelo cansaço, que ela mesmo produz em nós, sermos descartados, mas que ela precisa nos acolher diante das nossas dores e diante das nossas angústias. Então a notícia ruim que eu vos trago nesta manhã é de que nós não somos coniventes com uma sociedade do cansaço, de que nós não somos coniventes e também não somos omissos diante de uma sociedade do cansaço, mas que nesta manhã nós nos posicionamos denunciando uma sociedade que fere, que adoece, que machuca, e uma sociedade que precisa ser transformada em sua lógica, porque o evangelho não há no evangelho uma lógica de vencer na vida, assim como a sociedade põe. Não há no evangelho uma lógica de competitividade, uma lógica de duelo, aonde você precisa vencer. Nós não estamos competindo com ninguém, nós só estamos vivendo. Na lógica do evangelho, nós desfrutamos da vida, nós não estamos competindo com alguém. Na sociedade do cansaço, você estará a todo momento competindo com alguém em alguma coisa. E é justamente por isso que se produz cansaço. E quando você adoece e não quer mais competir com ninguém, você se tornou um produto descartável, você se tornou ninguém diante da sociedade do cansaço. Mas o evangelho diz que nós não estamos competindo com ninguém. O evangelho nos fala sobre partilha, sobre mesa, sobre mutualidade, sobre uns aos outros, sobre companheirismo, sobre chorar com os que choram, sobre sorrir com os que sorriem. Nós não estamos competindo com alguém. Então toda mensagem que é trazida como se fosse o evangelho, incentivando você a mergulhar na sociedade do cansaço, nesse mundo competitivo, como se você também tivesse que competir com as pessoas, não é uma mensagem centralizada no evangelho, porque o evangelho está falando sobre chorar com os que choram e sorrir com os que sorriem. Não está dizendo que você precisa vencer o outro. Não está dizendo que você precisa superar o outro. Está dizendo sobre a mutualidade, amai-vos uns aos outros, sejais cordiais uns aos outros. A lógica do evangelho é uma lógica muito diferente da lógica da sociedade do cansaço. E nós precisamos nos posicionar quanto a isso. Nós precisamos pôr no coração que não estamos disputando nada com ninguém. Apesar da sociedade do cansaço, a todo momento nos colocar no mundo da competição. Você não é um produto, você não é um objeto descartável diante do seu cansaço e diante das suas aflições.
Semana passada eu li com vocês um texto baseado em Mateus capítulo 11, verso 28 e 29, que diz: Vinde a mim todos vocês que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Que diante da sociedade do cansaço, a proposta do evangelho do Cristo é uma proposta de descanso. Não é uma proposta de competição, não é uma proposta de ser melhor que o outro, mas é uma proposta de acolhimento. E eu ainda continuo discorrendo sobre a sociedade do cansaço, baseado num texto um pouco mais à frente deste, Mateus capítulo 12, verso 20. Mateus capítulo 12, verso 20, o Evangelho de Mateus capítulo 2, verso 20 diz: Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória à justiça. Não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante. Esse texto é um texto que se refere a uma profecia de Isaías, que está falando sobre Cristo, que ele não apagaria o pavio que fumega, e nem o caniço rachado, e nem, é como se fosse aquela cana que está meio esfarelando e quebrando, que ele não acabaria, que ele não terminaria destruindo aquele que está fraco, aquele que está como um pavio fumegante, que perdeu a sua vibração, que perdeu de alguma forma a sua relevância, porque um pavio que fumega não é mais uma lâmpada incandescente, não é algo mais que clareia. O pavio que fumega não é mais um fogo que está aceso, mas é aquele que está se apagando. O caniço quebrado é aquele que por alguma coisa perdeu a sua consistência, a sua resistência, perdeu a sua integridade e a sua consistência diante da vida. O texto está dizendo, baseado numa profecia de Isaías, que o Cristo seria aquele que não viria para destruir aqueles que estão fracos e que por algum momento da sua vida perderam a sua consistência, a sua relevância, de que Jesus não veio para ser aquele que agrega sobre a vida humana dores e sofrimento e competitividade, e que continua trazendo para o coração humano o que a sociedade do cansaço faz. O que Jesus está dizendo nesse texto, que não apagaria o pavio que fumega e nem o caniço que está quebrado, ele terminaria de quebrar, é de que diante de uma sociedade que produz cansaço e dores, diante de uma sociedade que descarta pessoas como se fossem um produto, que descarta pessoas como se fossem números, que trata pessoas dentro de uma estatística, Jesus não faria isso. Que Jesus não seria conivente com este tipo de pensamento e com esta lógica, de que em Cristo haveria acolhimento diante daquele que está ferido e que por algum motivo perdeu a sua relevância numa sociedade de cansaço e numa sociedade de competitividade. Se você é um pavio que fumega, se você perdeu a sua relevância, se você perdeu a sua vibração, se você está cansado, se você está desgastado, desgastada, Jesus está dizendo que nele o pavio que fumega ainda será preservado. Você não é um produto descartável, você não é um número em uma estatística, você não é mais um dentro de uma multidão, não, você é uma pessoa única, você é um indivíduo do qual Jesus conhece o seu coração, a sua alma, do qual Jesus conhece as suas dores e as suas angústias, do qual Jesus conhece as suas aflições e compreende a sua fragilidade e o momento de fragilidade do qual você vive. Mesmo que a sociedade do cansaço lide com você como estatística e como número e como um produto descartável, esta lógica não se aplica no reino, esta lógica não se aplica nas coisas do nosso Senhor, não se aplica no mundo do Cristo. Você não é um produto, você é alguém, você é gente. E gente como a gente, como todos nós. Você não é descartável, você não é inútil.
Você não é um produto. Você é alguém do qual o Cristo derramou o seu sangue na cruz para salvá-lo, para salvá-la. E por mais que tentem discursos e mais discursos, dizer a você que não há mais lugar para você na sociedade, de que não há mais espaço para você, pode até não haver na sociedade do cansaço, mas há um lugar para você na pessoa do Cristo. Mas há um lugar para você no reino daquele que nos salvou e nos transforma a cada dia. É tão interessante perceber que esse texto que eu li para vocês, que não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante, está se referindo à pessoa de Jesus, que ele não fará isso. E o texto de Mateus, que eu li na semana passada, que diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esses dois textos fazem um sanduíche de um outro texto. Que há uma discussão aqui, no início do capítulo 12 de Mateus, que Jesus passou pela lavoura com os seus discípulos, e os seus discípulos tinham fome. Então os seus discípulos colheram algumas coisas na lavoura e comeram. E isso era um dia de sábado. E também num dia de sábado, dentro desse texto, capítulo 12 ainda, Jesus curou um homem doente. Mas a sociedade do cansaço aqui nesse texto, representada pelos religiosos, começou a discutir se Jesus podia fazer isso. Se era lícito num sábado colher espigas, porque poderia ser interpretado como um trabalho. E no judaísmo não se trabalhava num sábado. Jesus havia curado num sábado, então eles estavam discutindo se era adequado curar num sábado. A questão aqui das discussões era o que era adequado, mas Jesus não estava preocupado com o que era adequado a uma sociedade do cansaço. Há uma sociedade que procura discutir o que é adequado, o que é relevante, segundo a sua lógica mercadológica, segundo os seus padrões business da vida, segundo os seus padrões de religiosidade da vida. Jesus não estava preocupado com isso. Jesus estava preocupado com os discípulos que tinham fome. Jesus estava preocupado com o homem que tinha sua mão ressequida, que estava doente. Então esses dois textos, o que eu li na semana passada e que leio hoje, está dizendo o seguinte: que diante dessa sociedade, representada aqui pelas pessoas religiosas, que estavam discutindo coisas irrelevantes à vida, que estavam discutindo se era lícito ou não trabalhar dessa forma ou daquela outra forma, se era lícito ou não curar, fazer aquilo outro, esses discursos políticos inúteis, Jesus estava matando a fome de quem tinha fome, Jesus estava curando aqueles que eram doentes. Então esta lógica opressora, esta lógica doentia, de uma mente demonizada e de um mundo demonizado, de uma sociedade do cansaço, não tem a ver com a lógica do reino. A lógica do reino se opõe a essa lógica, e a lógica do reino diz: nós não queremos viver nessa lógica demonizada e doentia, nós não aceitamos que pessoas sejam tratadas como número, que uma sociedade do cansaço que adoece não acolhe aqueles a quem ela adoece, que uma sociedade do cansaço que produz fome não acolhe aqueles que passam fome, que uma sociedade do cansaço que produz ferimentos, mágoas e rupturas na alma humana, não acolhe aqueles da qual ela mesmo fere e adoece. Nós não aceitamos esse discurso, nós não aceitamos isso não faz parte do evangelho. Eu não estou aqui, você nunca me verá aqui, dando 10 passos para que você seja uma pessoa de sucesso. Porque a lógica do sucesso no mundo do cansaço não é a lógica de sucesso no reino de Deus. Você nunca me verá aqui falando de 7 passos para que você seja isso ou aquilo outro. Porque essas lógicas produzem um mercado de pessoas doentes,
altamente competitivas, que são capazes das piores atrocidades para superar o outro, do qual ela deveria chorar junto, para superar o outro, do qual ela deveria acolher, para superar o outro, do qual ela deveria cuidar. Esta lógica não serve para nós. E talvez você esteja se perguntando neste momento, então tá, o que vai ser de mim? Talvez você seja um lixo na sociedade do cansaço. Talvez você seja visto e percebido como um acomodado. Talvez as pessoas olhem para você e digam, poxa, mas você está contente em só ganhar isso? Como se você precisasse ganhar muito mais. Como se você precisasse constantemente estar rendendo alguma coisa. E essa sociedade do cansaço, ela é tão doentia, que quando você se senta no sofá, com a sua família, para assistir uma televisão ou um filme, ela fica na sua mente dizendo, você não está produzindo. Você não está gerando dinheiro. Você não está gerando riqueza. Você está tendo uma vida inútil. Olha para você. Enquanto muitos dormem, outros trabalham. Lógica demoníaca. A gente se gaba por discursos como esse. Trabalhe enquanto os outros dormem. Estude enquanto os outros dormem. Ou seja, seja uma máquina até você adoecer. Seja uma máquina que produz em um sistema demoníaco até você não prestar mais. Seja uma máquina, certo? Até que você se torne um produto descartável. Desgaste-se, adoeça, destrua sua família. Perca sua condição emocional, perca sua saúde. E morra de uma forma infeliz e doentia. Mas pelo menos, por algum momento, você foi o 10 da Forbes. Uma sociedade doente. Louca. Doentia. Que só serve para produzir pessoas cansadas. E nesta lógica, vocês sabem do que eu estou falando. Quanto mais se ganha, mais se gasta. Quanto mais se tem, mais se quer ter. É o mundo da insaciabilidade. É o mundo do incontentamento. É o mundo das últimas gerações, das últimas coisas, das coisas mais modernas do mundo. E é este mundo do cansaço. São estas lógicas que quando você se esgotar, que quando você estiver cansado e tiver uma ruptura na sua alma, uma crise de identidade, não souber mais quem você é, quando você não conseguir mais dormir, vai dizer para você, muito obrigado, mas agora você não serve mais para nada. Já tivemos de você tudo o que precisávamos. Agora vamos colocar alguém no seu lugar. Diante das discussões da sociedade do cansaço, e a sociedade do cansaço, representada em Mateus capítulo 12, eram as discussões em torno do... O cara está colhendo no sábado ou ele está comendo? Que negócio é esse? Está curando ou não está curando? Jesus diz o seguinte, olha, nós só estamos vivendo em paz e com simplicidade. Jesus está dizendo o seguinte, esses discípulos estavam com fome e não tinham o que comer, e eu estou dando comida a eles. Jesus está dizendo o seguinte, ó, esse cara estava doente, eu o curei. Qual é o problema disso? O problema, Jesus, é que você não se encaixa
O problema, Jesus, é que você não tem o perfil da nossa sociedade. É que você não tem o perfil da sociedade do cansaço. É que você não é conivente com a sociedade do cansaço. O problema, Jesus, é que o que você está fazendo se opõe à sociedade do cansaço. Que o que você está fazendo é confrontar a sociedade do cansaço. O problema é esse, Jesus. Esse é o seu problema. E Jesus diz: enquanto vocês produzem cansaço, dores e angústias, eu estou aqui colhendo e acolhendo os feridos. O pavio que não fumega mais, o caniço que está rachado. Eu estou aqui cuidando, sarando aquilo que vocês descartaram. E é por isso então que sempre vou me opor à sociedade do cansaço. É por isso então que sempre vou me opor a esta sociedade que adoece, porque eu estou curando os doentes. Eu estou sarando os feridos. Eu estou cuidando daqueles que vocês trouxeram até aqui. Eu estou cuidando daqueles que a sociedade do cansaço cansou. Eu estou cuidando daqueles que a sociedade do cansaço adoeceu. Então eu tenho todo o direito em dizer o quê? Que a sociedade do cansaço é demonizada porque ela cansa, mas não acolhe os cansados, porque ela adoece, mas não acolhe os adoecidos, porque ela fere, mas não sara os feridos. Porque eu estou aqui com os que estão deitados à beira do caminho, acolhendo os machucados. Então o discurso do Evangelho que nós deveríamos ter nos nossos lábios é um discurso de protesto, é uma profecia, é profetizar. Profetizar é denunciar o que a sociedade faz. É denunciar aquilo que o Evangelho contradiz. Se o Evangelho está dizendo pare de ferir, nós precisamos discorrer sobre isso, pare de ferir. Se o Evangelho está dizendo pare de adoecer as pessoas, nós precisamos dizer pare de adoecer as pessoas. Jesus nos acolhe. Jesus disse para mim e para você nesta manhã, através do texto bíblico, que não importa o tamanho do buraco que a sociedade do cansaço fez na sua alma, que não importa o tamanho da angústia e das dores que a sociedade do cansaço fez em você, mas que Ele é aquele que cuida do pavio que fumega e do caniço que está quebrado. Que Ele é aquele que, diante do seu sofrimento, da sua angústia, do seu cansaço, não lhe abandona. Que para Ele você não é um produto descartável. Que para Ele você não é só mais um dentro de uma estatística. Que para Ele você tem valor e você significa algo extremamente importante. Jesus está dizendo que mesmo que você está ofegante na sua jornada, que se cansou da vida, que não encontra mais refrigério para a sua alma, Ele está dizendo, eu estou aqui. Você não está sozinho. Jesus está dizendo para você que foi desprezado, desprezada, menosprezado, menosprezada, dizendo o seguinte: há lugar para você no reino de Deus. Não naquele reino vindouro. Não é disso que ele está dizendo aqui. Não naquele reino que se manifestará um dia, no fim de todas as coisas. Lá também haverá um lugar para você. Mas ele está dizendo aqui agora, no mundo que se chama hoje, que há lugar para você, um lugar que você pode se achegar, um lugar que você pode ser acolhido, acolhida, um lugar
que a sua alma será sarada, um lugar que o seu coração será curado. E este lugar é na pessoa de Jesus Cristo. Quero encerrar a minha reflexão nesta manhã sobre a sociedade do cansaço, dizendo para você que me ouve nesta manhã, dizendo para você nesta manhã que está cansado, que está cansado e cansada deste mundo de opressão, deste mundo de dores. Para você que não se enquadra mais na sociedade do cansaço, e que por isso está em algum conflito na sua vida, eu quero orar com você para que Deus pacifique o seu coração, para que Deus pacifique a sua alma, a sua existência, para que o nosso Pai, o nosso Senhor, invada o seu coração nessa manhã, invada a sua alma e o faça transbordar de paz e de aceitação, para que o nosso Senhor que cuida do caniço rachado e do pavio fumegante, faça brotar em você vida novamente.